Vamos pensar numa doutrina social. Uma que foi projetada para o cenário mais extremo que a gente consegue imaginar. Hoje, a gente vai mergulhar na continuocracia. Um verdadeiro projeto para a sobrevivência da humanidade. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa que tudo que a gente conhece, o nosso planeta, ficou para trás. Agora é só uma lembrança. A única casa que a humanidade tem agora é um ambiente artificial, totalmente fechado, viajando pelo espaço. E esse lugar tem um nome: a Arca. E isso nos leva à pergunta fundamental por trás dessa doutrina toda. Num lugar onde o menor deslize pode significar a extinção de todo mundo, como é que a sociedade deveria se organizar para sobreviver? Para a gente entender a solução que eles propõem, primeiro a gente precisa explorar as condições extremas dessa nova casa. Olha só essa citação do texto original, que captura perfeitamente essa nova realidade. O solo firme ficou para trás, a sobrevivência agora depende de um ambiente artificial, finito e compartilhado. Basicamente, não tem mais terra firme, não tem mais aquela ideia de recursos que nunca acabam. A sobrevivência virou um problema de engenharia, sabe, tanto social quanto técnica. Tudo dentro de um sistema fechado. Essa nova realidade impõe regras que não dá para escapar. A Arca é um ecossistema fechado, onde cada gota d'água, cada grama de comida é contada. Os recursos são finitos. Ponto. A cooperação deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade física, porque a interdependência é total. E é por isso que os modelos de poder que a gente conhece, baseados em nações, em exércitos, em capital, se tornam completamente inúteis, obsoletos. É exatamente no meio dessa crise que nasce uma nova proposta de organização social, que foi chamada de Doutrina da Continuidade. O nome formal dela é continuocracia e é definida como uma sustentocracia cooperativa intergeracional. Parece complicado, né? Mas vamos quebrar isso. Sustentabilidade é a base de tudo. Cooperação é o método, o jeito de fazer. E a responsabilidade entre as gerações é o princípio ético que guia cada decisão. O objetivo aqui muda da água para o vinho. A meta não é mais o crescimento econômico, a busca por riqueza ou poder. Não. O único critério que realmente importa é garantir que a espécie humana continue existindo e de uma forma funcional e com dignidade. Só isso. Talvez o jeito mais fácil de entender o que essa doutrina seja primeiro entender o que ela não é. Vamos comparar com os sistemas que a gente conhece. Primeiro, ela não é uma democracia tradicional. Pensa bem. Num ambiente de risco existencial total, colocar uma decisão super técnica, tipo a manutenção do reator da nave, em votação popular é visto como um perigo gigantesco. A autoridade vem da competência técnica, da análise de impacto e não da popularidade. Também não é capitalismo. A lógica de ter posse absoluta das coisas, de acumular só para si, vira um risco para o sistema inteiro num lugar com recursos tão limitados. A propriedade muda de sentido, vira um dever de uso responsável e temporário. A mentalidade deixa de ser dono para ser guardião. Do mesmo jeito, não se trata de socialismo ou comunismo. A organização da continuocracia não vem de uma teoria sobre luta de classes, mas de uma realidade física que não dá para fugir. A interdependência absoluta de todo mundo para poder sobreviver. Ok, então como essa nova sociedade funciona na prática? Vamos passar por os pilares que constroem essa estrutura. A vida é totalmente reestruturada. A governança é feita por conselhos técnicos e temporários. A justiça busca reparar os danos, não punir. O trabalho é uma função para manter a vida, sem salário, já que todas as necessidades são supridas pelo coletivo. A família se define pelo afeto e pela responsabilidade. E a sociedade é laica, tratando as religiões como um patrimônio histórico, não como estruturas de poder. Até o tempo de cada pessoa é reorganizado. A vida é dividida em 3 partes iguais. 1/3 para o trabalho essencial, 1/3 para o estudo contínuo e 1/3 para o que eles chamam de cuidado integral, que envolve saúde, lazer e as relações sociais. E um dos pontos mais radicais é a ideia de poder. Liderança não é um cargo, é uma função temporária. Alguém assume uma responsabilidade específica e, quando a tarefa acaba, a sua autoridade simplesmente some. Não existe carreira política nem acúmulo de poder. Todos esses pilares são sustentados por uma ideia central que funciona como um pacto social. A ideia é que ninguém é dono do presente. Cada geração é só uma guardiã temporária do sistema, com uma obrigação fundamental: manter a arca funcionando e entregá-la em condições iguais ou melhores para a próxima geração. É um pacto com aqueles que ainda nem existem. O autor resume essa visão num apelo muito poderoso.
Que a nova história seja escrita com a tinta da responsabilidade e não com o sangue da disputa. Mas o ponto talvez mais forte de todos seja a conexão com a nossa realidade. O autor argumenta que isso não é só ficção, porque, no fundo, todos nós já estamos a bordo de uma nave espacial. Uma nave com recursos finitos, viajando pelo vazio. Isso nos deixa com uma pergunta inevitável. Se a gente já está na nave Terra, com seus sistemas fechados e recursos finitos, os nossos sistemas sociais de hoje, eles foram construídos para durar a viagem ou para falhar?